porque eu separo e depois boto os pedaços. Ok. Agora vamos para o Livro dos Espíritos. Daí, questões 4, 7 e 6 do capítulo 9, nós já falamos sobre essa questão, no Livro dos Espíritos. Hoje vai ser a 475. Mas essa 476, ela me mexeu muito, porque as pessoas têm que saber da verdade, né? Nessa questão aqui, que tem 3 perguntas, está desenvolvida aqui nesse parágrafo de baixo, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba. Aí ele responderá, e depois, havendo uma terceira pessoa, né? Essa pessoa pode atuar. De que ordem essa pessoa? Então a gente tem que saber. Parece que as pessoas acreditam que uma pessoa pode salvar a outra. Olha só. Para isso, para ela exercer essa função, ela tem que ter puro coração nessa questão aí. Eles dizem mais embaixo. Tem que ter o puro coração para resolver esse problema de possessão. Que é a questão do livro, que é possesso, tá aqui, ó, possesso. Então, quem já viu semana passada, dá uma lidinha aqui de novo para encontrar as 3 respostas que estão aqui, para ficar sabendo, na verdade, como procede. Esse vídeo já está na semana passada, para que façamos a nossa marcha com maior segurança. Então, hoje é a 477, ficou aqui à disposição e os comentários, né? Queres que eu leia, Zé? Por favor, Mídio, e comenta, se quiser. Ok, 477. As formas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Você me perdoe. Você me perdoe. Olha, são os espíritos que estão dizendo pra gente. Rapaz, esses espíritos, quem quiser saber quem são esses espíritos, alguns deles, tá? Pode ir no início do Livro dos Espíritos, que vocês vão ver lá a lista deles. De alguns deles. Espíritos muito, mas muito esclarecidos. De muita luz. São eles que respondem isso, porque eles fazem entrevista, assim como Patrícia fez, não é, Armindo, que você viu no livro. Só que Patrícia não é desse espírito evoluído assim, não, tá? Esses que fizeram a codificação. Patrícia não está nesse nível, tá? Mas Joana de Cusa está, que é Joana de Ângeles, sim, está muito, mano, tem muitos espíritos aí, de muito conhecimento. Aí a questão, veja só, a gente tem que responder pela lógica. Exorcismo. O que é um exorcismo? Quem já assistiu o filme, né? O que fascina muita gente, não é verdade? Acaba de dizer que o espírito, quando chegar a assumir esse problema de possessão do outro ser humano, ele às vezes até gira. Olha, é muita, como é que chama? Muita criação, né? Muita invenção. Exagero. Gira o pescoço 360 graus, né? Não tem condições, a coluna não aguenta. O exorcismo. E os espíritos dizem, né? Pergunta-se, né? Quem perguntou foi Hipólito Leão Denis Arrivaília. Tem eficácia aí esses exorcismos que se fazem? Que inclusive, gente, tem faculdade, viu? Tem gente aí, eu já vi bispos, eu já vi, como é aqueles que usam os bonezinhos vermelhos? Cardeais? Cardeais. Tem deles que são formados aí. E os espíritos dizem, olha, não tem nada que pare os espíritos, cara, a não ser a oração, a moralidade, em outras palavras. Essa conversa de ir para uma faculdade, se formar e deter um espírito, começa logo assim, rapaz. Quando a gente desencarna, porque o espírito não desencarna. A carne é que se solta do espírito, os laços que são soltos. Então o cara está do mesmo jeito no mundo espiritual. Só que a matéria de quintessência, ela é tão sutil que atravessa paredes, atravessa o ar, ela atravessa qualquer corpo, qualquer objeto aqui na nossa Terra.
vai dentro do mar, vai em qualquer na geleira, não sente nada disso. Ele pode ir tranquilamente, sem nenhum problema. Peixe nenhum, inseto, vírus os incomoda. Aí vem uma criatura dizer que criaram uma faculdade que o exorcismo vai resolver o problema. Você se formando, você pode ser um exorcista. Os espíritos dizem aí, ó, eles riem. Quer ver mais? Aquelas pessoas que botam os incensos, né? Tem gente que bota para espantar os espíritos, não é verdade? Me perdoe. Temos que estudar. Bota o incenso e... Só se num extremo, alguém que esteja a fazer isso esteja com algum íntimo, né? Ou até com alguma inconsciência fazendo algo que contribua para uma desobsessão, né? No limite. Não estou dizendo que todas as alegorias em volta disso sejam corretas. Estou dizendo que, eventualmente, pode ter alguém que até inconscientemente, no meio daquele processo todo, daquele procedimento, até possa contribuir para fazer algum nível de desobsessão. Mas, sim. Né? Mas ele atribui-se que ele é um exorcizador. Eu estou certo da palavra? Sim, até porque o princípio é de que alguém esteja incorporado e que não é necessariamente isso. Né? Aí veja... O exorcismo é quase que desincorporar, né? Então, Armindo, como é que você vai arrancar um espírito conectado fortemente ao perispírito do outro, porque ele não se conecta com o espírito do corpo? Ele se conecta com o perispírito do corpo, porque é lá a matéria que faz com que nós façamos isso, ó. Certo? Então, esses dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço, esses dois seres. Então, ele é como se ele estivesse tomando o perispírito do outro. Ó, me dê essa substância aqui e ó, vaza daqui. Ele não faz isso, ele não tem essa autoridade. Mas o cara perdeu tanto no plano moral. Ele é tão desobediente, tão descrente das leis divinas, que ele ignorou isso aí e agora eles estão atuando sobre a vontade desse que está no corpo. Por isso que nós vamos encontrar casos assim. Aí vê um cara exorcizador. Meu Deus do céu, eu estou com dificuldade de falar essa palavra. Eu acho que está certo, não está não, Armindo? O exorcismo... não, exorcista. Exorcista, obrigado. Aí lá vem um exorcista querer resolver isso com o sinal da cruz, com todo respeito a Jesus, né? Isso não resolve não, que para o espírito isso aqui não é nada. Isso tem que representar moralidade em quem está fazendo esse processo. O que pode haver alguém que esteja ao lado em oração, que está com muita fé e ajudar a esse processo. E ele colocasse. Mas olha, os espíritos riem deles. Eles riem de nós. Eles riem. Inclusive, daqui a pouco nós vamos para o próximo livro, nós vamos ver. Eles se divertem. Porque acreditamos nós que temos poder sobre eles. Não temos. Só temos se for pelo caminho da moralidade. Porque se for só no caminho da inteligência, não temos. Porque eles nos pegam, eles colocam uma armadilha que caímos rapidinho. Então, essa falta de crença em Deus é quem leva às grandes dificuldades. O exorcismo está aí praticamente dito, como disse Jesus, a mulher que pulou da cerca e que estava lá com outro marido, que não era com outro homem, que não era Maria de Madalena, isso aí. E Jesus foi e disse, olha, cadê os que estavam lhe procurando? E ela disse, senhores, todos foram embora. Jesus, sabendo que ele não podia condenar ela, porque ninguém condenou, ele disse, olha, eu também não te condeno, mas eu te aconselho não pecares mais. O problema é esse, moral. Os espíritos que vinham incorporados, virados num caraca, para cima de Jesus, brabos, aqueles dos porcos. Quantos são vocês? Somos uma legião.
E eles dizem, mas se o Senhor quiser, nos coloque no corpo daqueles porcos que nós aceitamos, mas não nos manda lá para o inferno. Ou seja, para as regiões, as trevas densas que nós já vimos ali espessas. Não nos manda para lá. Mas pode mandar a gente. Aí Jesus faz, então vão. E os porcos saíram desembestados, fecharam a cidade para Jesus não entrar, porque o homem já fez uma revolução logo sem entrar, imagina lá dentro. Então Jesus foi proibido de entrar naquele lugar. Aí Jesus agiu como um exorcista. Sim, ele agiu. O cara ficou bonzinho. E não só foi ele não, teve outros vários. Mas tem que ter lado moral, tem que ter vontade, tem que falar com Deus, tem que ter amor. Tem que buscar esse amor, esse sentimento, tem que fazer ele vibrar dentro de si. Aí vem pega um negócio, lê. Isso para o espírito é tudo espetáculo, eles morrem de rir. Se me disseram, olha, Valtez, tem um obsediado ali que ele já bateu em 4. Eu digo, rapaz, se eu for, vou ser o 5º. Tem que amarrar o cara. Vamos ver se a gente amarra ele, porque ele é perigoso. Ele abriu muitas portas aí, ele pode realmente estar submetido nesse nível aí da possessão. Aí vamos ajudá-lo, vamos procurar dar uma forma de tratamento a ele. E são médios, né? São todos médios. Então o Espírito responde rapidinho, claramente, riem. E olha, a questão é bem pequenininha e a resposta é bem pequenininha. Eles nem comentam mais, porque é como eles disseram assim, isso é ridículo. Por que isso é ridículo? Porque, como disse Jesus, você sabe de onde o vento vem, ele sopra, mas você sabe de onde o vento vem? Aí ele disse, sei não. E você sabe para onde ele vai? A Nicodemos, sei não. Meu filho, se eu te falasse as coisas do céu, ficaria complicado para você. Você ia ficar aqui no estado, só imagine. Então, assim é o espírito. Então, imagina que eu queria pegar o espírito no pescoço dele, amarrar ele e mandar ele para essas regiões aí, sei lá o qual. Não é? E resolver o problema do médium. Porque o problema do médium, ele tem que se educar. Se ele não se educar, vai vir outros que vão assumir o lugar com ele. É por isso. Abramos os olhos. E aí, Arthur, queres falar? Armindo? Não, cara. Tá bastante claro. Não é? Eu também já vi até casos de pessoas, né? Eu me lembro mesmo, como estava lá no Rio, né? Que existia sempre alguma coisa que tu colocavas em casa, né? Tipo, ou colocar um galho de arruda. Exato. Na casa, coisa disso, né? Assim, quanto muito o objeto físico não vai fazer nada. Mas, por outro lado, eventualmente, isso é a minha opinião, modesta opinião, se aquele objeto físico servir de catalisador para você, né, elevar a sua vibração para isso, pode ser que aí ajude nesse sentido, de maneira indireta, mas não direta. Ou seja, direta não faz nada, como aqui se diz. Né? É o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus, por que o Senhor expulsa os demônios e a gente não expulsa? Chico Xavier era um desses aí. João Evangelista. Por que nós não conseguimos expulsar? Somos 12. O pai chegou com o filho nessa situação, possesso. Porque o Senhor só falou assim, sai mesmo, o cara sai. Jesus, por que nós não podemos? Quando o pai do rapaz disse, nós apresentamos aos teus discípulos e eles não curaram. Aí Jesus diz, raça incrédula e depravada. Essa é a realidade. Raça incrédula e depravada. Então, incrédula, por quê? Porque elas se acostumaram, se viciaram, como Moisés passou e criou as leis, por isso que existem muitas seitas na Torá, muitas, nós já estamos estudando algumas. Por quê? Porque dão crença a coisas, a imaginações.
Esse negócio de se apoiar numa vela para aumentar a sua fé é pura a incredulidade que é ele que tem que brilhar mesmo. O Cristo está ensinando isso tranquilamente para nós, com muita prova. É pela tua fé. Ô raça incrédula e depravada. Incrédula porque acredita em outras coisas, mas não está acreditando no que o próprio está fazendo, porque eles estão vendo ele fazer. Viram muitas vezes. Mas querem continuar acreditando em alegorias, em crendices, e não no que é puro. Aí, e essa coisa que acende outra, não tem. Isso é ainda falta de crença. Pode abrir. Nós temos Deus em nossa vida, e o que nós devemos fazer é realmente crer de uma maneira raciocinada. Olha, o Espírito é o seguinte, o Espírito atravessa a parede. Então, meu filho, pare com essa conversa que você pode reprimi-lo dessa forma, com objetos. Não vai. Ele atravessa paredes. Simplesmente já começa por aí. Ele atravessa qualquer objeto, atravessa. É lógico, estamos falando de espíritos que têm conhecimento disso, porque tem uns que são tão ignorantes que se fechar a porta ele fica lá preso dentro. Se fechar o banheiro e ficar lá dentro do banheiro, ele não sai, porque ele não tem esse conhecimento. É ignorante mesmo. Mas esses caras aí, esses espíritos que chegam a esse processo de possessão de um ser humano, eles não são qualquer um não, rapaz. Eles são muito inteligentes. Eles sabem de muita coisa. É por isso mesmo que, e é por isso mesmo que muitas vezes na hora de desencarne, né, que tem espíritos que fazem desligamento, que ajudam a fazer o desligamento, há também pessoal nessa má vibração que sabe fazer. E depois tira e leva, né? De acordo com as afinidades, né? Já pessoal que tem, né? A pessoal que tem um conhecimento, né? E não tem pouco conhecimento, mesmo sendo irmãos de baixa vibração. E é lá que, de uma forma ou de outra, nós vamos aprender. A melhor coisa que nós podemos fazer é estudando. Vamos lá, vamos pegar aquela questão e vamos esmiuçar ela. Pedir ajuda aos espíritos, porque essa é a realidade. Foram eles que trouxeram a doutrina. E dizer, poxa, mesmo é assim, meu Deus do céu. Então, o que me aguarda não é mole. Mas é aquela coisa, você é indestrutível, Valtécio. O Armindo, o Arthur, todos vocês são indestrutíveis. Mas olha, os sofrimentos podem ser capados. É muito simples. Usa o teu livre-arbítrio para o bem. Deus dá-nos essa fórmula já há milhares de anos. Para o bem. Mas é aquela coisa. A fruta do outro é mais gostosa do que a fruta que eu colhi da minha própria plantação. Aí lá vou eu catucar o que não devo fazer. E as coisas começam a ficar complicadas e ficar meio dispersa, fora do meu controle. E aí Deus, com suas leis, vai me chamar para a razão. Vem cá, Valtério, isso aqui tu não precisa. Aí vem as coisas que ninguém gosta e diz assim, ó, Deus não puniu. Como é que Deus não puniu? Por que fulano disse assim? Arranque as minhas duas pernas, arranque os meus dois braços e ainda me deixe mudo. Porque o que eu fiz foi pouco. Nenhum vai querer isso. Nenhum que fez o mal, porque o cabo é inteligente para fazer o mal que ele fez. Criaturas aí inteligentíssimas que sabe fazer, sabe arquitetar e tomar o povo, pegar o povo pela mão. Aí no Encarnações lá vem o cara só o cotoco, ainda vem surdo. Você vem surdo, ele não fala. Vem desprovido de muita coisa. Foi ele que pediu para vir assim. Obviamente, ele é levado pelas dores dos outros que sofreram. Diz, olha meu filho, o seu caso é muito grave. Muito grave. Como espírito pode ver lá no livro, inclusive Memória Suicida. Eu toda vez falo Memória Suicida, mas tem um livro também, Esculpindo o Próprio Destino. Vai lá dar uma estudadinha, que você vai ver que o cara chora com medo da encarnação, porque é sofrimento. E o mal diz, não, a gente não aceita isso não. Eu não aceito nada de troncho para dentro da terra, não, eu quero perfeito. Eu só aceito se for assim. Não tem com Deus isso não, rapaz. Revoltado, não adianta não. Não adianta se revoltar com Deus não.
Ah, não, então deixa ele cozinhar mais aqui, no mundo espiritual. Ele vai baixar a crista dele. É meu filho, eu sei que ele vai. Deixa comigo. Está tudo sob as ordens de Deus. A gente está vendo essas guerras. Pois nenhum prédio desse que caiu, essa criancinha, qualquer dessas crianças, qualquer adulto, saíram ali, aconteceu aquilo ali indevidamente. Os que desencarnam estão livres da guerra. E os que não ficam ali ainda subterrados para ser desenterrados, vivos no corpo. Deus tem conta de tudinho. Não adianta. Nós temos que sair da teimosia. Aí vem esses... Ah, não, a gente consegue fazer aqui a faculdade, olha, somos experientes, somos experimentados, não sei o quê. Não, rapaz, os espíritos dizem, isso é para rir. Até os espíritos criança bobo vão dizer, não resolve de nada disso, sai nada atinge a mim. Nada, nada, nada. Agora chega a Madre Teresa de Calcutá, médium, quando ela estava conosco, chega de tanto fazer caridade, chega ali na presença, porque olha, até com Chico Xavier tem espíritos que vinham que ficavam bravos, que Chico recebia. Chico levou uma surra de evangelho ou de Bíblia na cabeça, por um ignorante que Chico disse, aplica o evangelho, o cara danou o evangelho na cabeça de Chico, a Bíblia. Você veja, e Chico tinha essa dificuldade. E imagina Chico expulsar esses tipos de espírito. Não é fácil não, minha gente. Aí os espíritos perguntam a Jesus, por que Jesus? Lógico, Jesus é um espírito puro. Jesus curava na aceleração assim, botou a orelha do cara lá na cabecinha dele, parece que só ficou uma mancha de sangue assim na pele. Jesus pegou do chão a orelha do cara e botou lá, no mesmo lugarzinho assim, bem feitinha. Aí, e quando Jesus faz isso, é bom lembrar, me disseram, não foi hoje, mas já me disseram aqui há algumas semanas, quando botaram a orelha, quando Jesus botou a orelha do soldado no lugar, foi para ajudar a Pedro, porque Jesus disse, põe tua faca na bainha que eu não vim para isso. Ele salvou a pele de Pedro, porque senão Pedro ia perder a orelha. O cara não perdeu, mas Jesus colocou no lugar. Salvou a pele de Pedro. E meu Deus do céu, é mesmo. Porque é a lei de ação e reação. Deus não tem duas medidas. Não, Pedro segue Jesus, está perdoado. Pedro, você pode matar 200 mil, está perdoado. Não tem nada disso. Então abramos os nossos olhos, que Deus nos abençoe, sabe? Toda vez, é uma luta. Tenho fé em Deus que nós vamos aprender mais isso. Sim, o meu pai. Dá para o outro livro. Vamos lá.